E aí, pessoas, beleza? Feliz Natal para você que está aí, né? Você que está aí nesse mundão de Deus aí, sabe, sei lá onde, nesse Brasilzão de meu Deus aí, em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Bahia, Mato Grosso, Piauí, Tocantins, no Goiás, né, no Espírito Santo, no Rio Grande do Sul, no Rio Grande do Norte, em Fortaleza, no Ceará, no Pará, na Amazônia, né? Na Amazônia, no Amazonas, onde você estiver nesse Brasilzão, em Roraima, no Acre. Muito obrigado, Feliz Natal para você, Feliz Natal para você e sua família. Se você estiver também fora do Brasil, brasileiro nesse momento, na Argentina, se estiver aí na Guatemala, se estiver no Uruguai, se estiver na Costa Rica, nos Estados Unidos, brasileiros aí nos Estados Unidos, brasileiros aí na Colômbia, no Equador, na Venezuela, na Guiana, nas Guianas, né? Onde você estiver, na Colômbia, brasileiros aí no Peru. Muito obrigado. Feliz Natal para você, beleza? Feliz Natal para você. Onde você estiver na Europa nesse momento, em Portugal, brasileiro ou português mesmo, né, que esteja assistindo esse vídeo, na Irlanda, na Inglaterra, na França, em Paris, em Londres, né, na Inglaterra, ou na Polônia, na Suécia, onde você estiver, na Eslovênia, na Rússia, na Sérvia, onde você estiver, em Israel, estiver na África, se estiver no Egito, se estiver na África do Sul, onde você estiver, nos países árabes, na Islândia, né? Se tiver brasileiro aí na Islândia, estiver assistindo esse vídeo do canal Paulo Darwin 1970, estiver na Oceania, na Austrália, estiver na Nova Zelândia, muito obrigado por você estar aqui no canal Paulo Darwin 1970 e Feliz Natal, né? Aí já é Natal. Na Nova Zelândia, por exemplo, já é Natal. Na Nova Zelândia, onde você estiver nesse mundão de Deus, muito obrigado por você estar aqui no canal Paulo Darwin 1970, beleza? Tranquilo? Que Deus abençoe você, abençoe a sua família, que dê o ano, né, de 2026 próspero para você e para a sua família, onde você estiver nesse mundão aí, nesse mundão de Deus, nesse mundão de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida, que ninguém vai a Deus se não for por Jesus. Hoje é véspera do nascimento do nosso Cristo, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, 24 de dezembro, né? 24 de dezembro. Que Deus abençoe a você e a sua família, onde você estiver. Tranquilo, beleza? Curta o vídeo, pedindo para você curtir o vídeo. Se você não curtiu o vídeo, curta o vídeo. Se você quiser, você pode também se inscrever no canal. Se inscreve no canal Paulo Darwin 1970. Tranquilo? Se inscreva no canal, tá aí, ó. Tem um botãozinho de se inscrever aí no canal Paulo Darwin 1970. Você se inscreve e ajuda o canal, tranquilo? Curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe, tá aqui, né, o meu Instagram, @paulo Darwin 1970. Curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe, comente se você quiser ajudar o canal. Tem um botão aí do lado do like aí embaixo, onde você pode fazer a doação que você quiser, né? Você pode doar, você pode fazer uma doação, né? Tem o botão aí de doar do lado do like, se eu não estou enganado, do lado do like você pode fazer a doação. E tem o Pix também do canal, Paulo Darwin 1970, 988 290 767 91, 988 290, tá vendo aí, né? 988 290 767 91 é o Pix do canal Paulo Darwin 1970. Se você quiser ajudar o canal, tem esse Pix. E se você doar, avisa aí embaixo na descrição, tranquilo, na inscrição, tem nas mensagens. Você pode falar aí, ó, fiz uma doação de tanto aí pro canal Paulo Darwin 1970. A gente vai ficar aqui feliz pra caramba, ajuda bastante, tranquilo, beleza? Sempre ajuda as nossas finanças aqui, principalmente a comprar livros, né? Que a gente não para aqui, livro aqui é de monte, que às vezes precisa de comprar um livro, às vezes comprar um livro importado, etc, nem sempre tem dinheiro, beleza? Então curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe, comente, passe esse vídeo adiante. Feliz Natal pra você, beleza? Feliz Natal, que Jesus abençoe a você e a sua família, tranquilo? Então nós vamos ali, vou ali pegar minha água, o pessoal já está começando a chegar, né, pessoal gosta de fazer ceia de Natal, etc, tá começando a chegar. Eu vou começar a fazer o vídeo aqui, terminar e fazer as comemorações do nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tranquilo, beleza? Então curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe, comente, a gente volta em 10 segundos, é só o tempo de ali pegar uma água e a gente volta aqui rapidinho, valeu? Tranquilo? Feliz Natal para você e sua família, hein? Onde você estiver aí, beleza? Feliz Natal, que Deus abençoe a sua família, valeu, até já já!
E aí, beleza? Feliz Natal para você e a sua família. Que Deus abençoe a você e a sua família onde você estiver nesse dia especial, dia 24 de dezembro. Que Jesus, dessa data, né, que comemora-se o nascimento, véspera do nascimento de Jesus, que Deus abençoe a você e a sua família onde você estiver nesse mundão aí, beleza? O seguinte, e para essa data especial, eu trouxe um texto que eu considero uma honra aqui para o canal, né? Uma honra. Eu já trouxe aqui no passado aqui 2 textos desse autor, que é o John Milton, né? O Paraíso, o Paradise Lost, no Paraíso Perdido e o Paraíso Reconquistado. Esses 2 textos aqui do John Milton, há algum tempo atrás. Também eu fiz um anúncio há um tempo atrás, que é o Paraíso Perdido, tá vendo? Paraíso Perdido, Paraíso Reconquistado, que eu trouxe aqui para o canal tem bastante tempo, do Milton, e eu há bastante tempo também estou aqui para trazer um texto, né, do próprio Milton também, que o Milton escreveu bastante coisa, né, lá no século XVI, ele escreveu bastante, e veio aqui para nós, né, para esses dias. Chegou aqui em português um texto que eu gosto, que eu queria há muito tempo. Eu, inclusive, eu fiz um anúncio. Se vocês procurarem aí no canal Paulo Dharma 1970, eu fiz um anúncio do Sansão Agonista. Né? Se vocês procurarem aí, eu devo deixar a foto aqui. Provavelmente vou deixar a foto aqui. Vou deixar a foto aqui do Sansão Agonista. E eu consegui essa edição. Tem English Poems of John Milton. Esta edição aqui, eu consegui. Esta edição com o Paraíso Reconquistado, o Paraíso Perdido, versões mais resumidas, né, dessa edição antiga do John Milton, que eu falei, caramba, tá vendo aqui, ó, que tem aqui muito das coisas que ele publicou, que ele publicou ele nasceu em 1608 e faleceu em 1674, e aqui essa edição aqui, The English Poems of John Milton, tem aqui, né, miscelânea de poemas, tem salmos, tem sonetos, arcádias, licídias, tem o Comus, né, o famoso Comus dele, tem odes aqui, miscelânea de poemas, tem poemas aqui para o Sr. Lawrence, para o Cyrus Skinner, tem poemas para o Sr. General Cromwell, de maio de 1652. Como eu falei, tem o Paraíso Perdido, o Reconquistado, o Sansão Agonista, e tem vários de poemas aqui. Inclusive, daqui a pouco eu vou ler um soneto também dele. Vou ler um soneto dele, que eu realmente sou fã do Milton, não do Milton Nascimento, tá, gente? Eu sou fã do John Milton, poeta inglês, nascido em Bridge Street, em Londres, em 9 de dezembro de 1608, e faleceu em Burial Fields, em Londres, no dia 10 de novembro de 1674. O cara escreveu pra caramba, ele tem muita coisa, escreveu pra caramba, e eu como eu já falei, eu trouxe aqui o Paraíso Reconquistado e o Paraíso Perdido, e tinha essa ideia de uma hora, né? De uma hora trazer textos dele aqui para o canal, mais textos dele para o canal. Ele que foi, né, contemporâneo, assim, ele foi contemporâneo de excelentes poetas, de contemporâneos de extraordinários poetas, e é considerado o segundo maior escritor da língua inglesa de todos os tempos. O primeiro, obviamente, é o nosso queridíssimo Shakespeare. E aí não tem termos de comparação, tá vendo? Shakespeare. E ele pode se dizer também que ele é contemporâneo de muitos poetas, né? Aqui, ó, esse livro aqui, ó, a poesia inglesa de 1700 a 1780, ele é pai de muito, pode dizer assim, que ele é pai de muito autor, de muito poeta inglês dessa época, né? O cara realmente mandava bem, aí, ó, materiais riquíssimos, e o John Milton realmente, olha só, olha a quantidade de poetas, né? Quantidade de poetas que o Milton fez a, como é que se diz, ele é assim, vamos dizer que ele seja, se não tivesse Shakespeare, ele seria o maior dos escritores ingleses de todos os tempos, né? Mas aí existiu Shakespeare e ele ficou em segundo nessa linha. E imagina ter um homem desse, né? Ter um homem desse na sua galeria de autores, né? Imagina.
Como eu falei, se não fosse Shakespeare, John Milton provavelmente seria o maior autor inglês de todos os tempos. Mas aí, como o Shakespeare ao concurso, aí você tem que... Aí ele... É como no futebol, né? Tinha o Santos, tinha o Pelé. E aí, se não existisse o Pelé, o segundo maior seria o Pepe, né? Para quem gosta de futebol. Para quem gosta de futebol, é bem nessa linha. O Pelé não contava nunca. O Pelé não contava, que conta aí os que vieram em segundo lugar, que o Pelé não conta. Shakespeare não conta. Shakespeare é um concurso. Shakespeare não tem como você colocar. Você não tem como você colocar, né, nessa linha. Tranquilo, beleza? Então John Milton, com esse super poema, né, com esse Sansão agonista, nós temos aí uma tragédia, né, em verso, escrita no modelo das tragédias gregas, baseado na história bíblica de Sansão, no livro de Juízes, capítulo 13 ao 16. Nós temos aí nós temos um poema que é simplesmente baseado na Bíblia e também nos chamados livros gregos, né, no livro de Juízes, capítulo 13 ao 16. O poema mostra Sansão cego, derrotado e prisioneiro dos filisteus, refletindo sobre sua queda, seu pecado e sua relação com Deus. No fim, em um ato de vingança e sacrifício, ele destrói o templo de Dagon, matando seus inimigos e a si mesmo. Milton, já cego e politicamente derrotado após a restauração monárquica na Inglaterra, projeta sua própria situação na figura de Sansão. Um negócio realmente extraordinário. Deixa eu mostrar aqui. Olha aqui, ó. Sansão Agonistes. Aqui, ó. Este poema aqui, que é realmente isso aqui, ó. Sansão Agonistes. Esse material aqui, riquíssimo. Aqui, ó. Aqui, ó. Sansão Agonistes. Não sei se dá para ver aí. Tá vendo? Sansão Agonistes. E que aqui no Brasil, né, como eu falei, tem uma edição em português, tranquilo? Tem uma edição em português, você pode comprar. Baratinho, tem na Amazon aí, barato. Tem uma edição em livro, não sei se tem em PDF, tá? Eu não consegui a minha edição em PDF. Eu li o meu Sansão Agonista em espanhol e em inglês. Aqui, ó, inclusive eu tenho aqui, ó. Eu peguei as duas, fiz as duas leituras, né? Aqui, ó, John Milton, tá vendo? Dessa edição aqui em PDF e essa outra edição que eu tenho aqui em inglês. Então fiz uma leitura de comparação, né? Fiz uma leitura de comparação, peguei os textos, passei um bom tempo lendo tanto um em espanhol quanto em inglês. Assim, eu terminava uma parte em inglês e depois pegava em espanhol como não peguei em português, né? Como não peguei o texto em português, eu fiz essa questão de fazer essas duas leituras para complementar uma com a outra, beleza? Mas você encontra o texto em português. Hoje em dia já não é mais mistério. Antes era mais difícil você encontrar, né? Personagens principais, nós temos o Sansão, que é o protagonista, outrora herói de Israel, agora cego, escravizado e atormentado pelo sentimento de fracasso. Representa tanto o herói bíblico quanto a própria a própria condição do Milton, né? Cego, derrotado, mas ainda espiritual e intelectualmente vigoroso. Quer dizer, você tem dois textos aqui. Ele escreveu em 1671 o Sansão e também o Paraíso Reconquistado. Ele escreveu os dois e publicou os dois em 1671 e ele faleceu em 1674. Nós temos que entender o John Milton. John Milton, ele era um partidário do Oliver Cromwell, da República, que derrotou o rei, cortou a cabeça do rei Charles, né, o Charles, e ele acabou se tornando o Lorde Protetor, e o John Milton embarcou nessa ideia do Lorde Protetor, só que teve a restauração em 1660, quando o Cromwell morreu. E ele acabou sendo posto de lado como um traidor, né, como um traidor da monarquia, por ter apoiado o Oliver Cromwell. E aí ele frustrado, já velho, cego, John Milton cego, se eu não estou enganado, ele é abandonado por todos, ele simplesmente resolve escrever esse Paraíso Reconquistado e também o Sansão Agonista. Entendeu? Aí ele vai escrever esses dois textos justamente como uma forma de
de fazer assim, ele vai basear na Bíblia, mas ele vai fazer um desabafo, né? E o texto os dois textos, principalmente o do Sansão, tem essa questão de desabafo muito forte aqui. E aí ele escreve como um desabafo, ele vai colocar como um desabafo várias passagens do Sansão agonista aqui, tem essa agoniado, né, seria o caso, né? Ele tem essa questão dele do desabafo com relação às pessoas que abandonaram ele. E o próprio Sansão tem isso, né? Manoa, pai de Sansão, figura piedosa, mas otimista e ingênua, crê que pode resgatar o filho ou restaurar sua visão, o que Sansão recusa como ilusão. Nós vamos ter Dalila, esposa de Sansão e traidora, representa tanto a traição conjugal quanto a corrupção da luxúria e da sedução. Sua tentativa de justificar sua traição ressalta a desconfiança de Milton em relação às mulheres após seu casamento infeliz. Arafa, um gigante filisteu que simboliza a força bruta do inimigo. O confronto verbal entre ele e Sansão revela que, mesmo enfraquecido, o herói ainda inspira temor. O coro dos danitas representa os companheiros da tribo de Sansão, funcionando como comentadores morais e religiosos da ação à maneira da tragédia grega. Nós temos aqui esse espaço de tempo, são cerca de 24 horas aqui no texto. Ele é praticamente o último dia da vida de Sansão. Nós temos aqui o último dia. Então você vai ter ele tem muita semelhança aqui com o Prometeu Acorrentado, que o Milton ele vai se basear exatamente no Prometeu Acorrentado para fazer esse Sansão agonista. Assim, quem conhece o texto do Prometeu Acorrentado do Ésquilo vai ver a semelhança assim gritante. Tudo bem, ele vai usar a Bíblia, ele vai usar o texto bíblico, assim, não tanto, né? Assim, não é bíblico, pode dizer assim. É livre, o texto livre. Nós vamos ter o Sansão, como eu falei, 24 horas. Aqui, ó. Você vai pegar aqui a ideia do texto, né? Tá vendo? Bíblico do livro de Juízes, não sei se está dando para ver aí direitinho. Tá vendo? Sansão. O livro de Juízes começa lá, Juízes 13. Mas ele não vai ele vai citar algumas coisas do livro de Juízes, vai fazer algumas citações da própria relação que ele teve com Dalila, da ideia de como Dalila o traiu, né? Vai ter quando os dois estiverem conversando, a Dalila ainda vai tentar aqui no texto do John Milton, ela ainda vai tentar uma última cartada para, sei lá o que ela quer no final, né? Eu não sei que raio que ela arruma, que ela quer ainda, talvez ela queira encher o saco ainda. Ela quer encher a paciência do Sansão nesse último dia de vida dele. É um negócio impressionante. Estrutura e ponto-chave. Vamos ter o prólogo, né, dos versos 1 a 114. Sansão lamenta sua condição de cego e prisioneiro, vendo sua queda como castigo divino. Depois temos diálogos com o coro e Manoa. Reflexão sobre o pecado, a penitência, a esperança de redenção. Sansão rejeita a ideia de resgate humano, aceitando apenas a vontade divina. Encontro com Dalila, dos versos 710 a 1050. Ela tenta justificar sua traição como ato de patriotismo e amor. Sansão a rejeita, mostrando que agora tem clareza moral. Confronto com o Arafa, dos versos 1061 a 1267. Sansão reafirma sua força espiritual e física, mesmo enfraquecido, mostrando que ainda é temido. Vamos ter o clímax, né, nos versos 1297 a 1758. Sansão é levado ao templo de Dagon para divertir os filisteus. Em um ato final, derruba as colunas do templo, matando os inimigos a si mesmo. Mas essa cena nós não vamos ver. Ela é vista, ela é um mensageiro que chega para o Manoa. Vai ser um mensageiro que eles vão estar, o Manoa, o pai, vai estar vindo de ter conversado com os senhores lá, com os lords, os senhores daquele mundo. Ele tenta de todas as formas, ele vai querer pegar os bens dele e pagar a liberdade para os filisteus, né? Ele vai querer pagar a liberdade do Sansão, que está cego. Está totalmente, né, machucado, mas o cabelo dele voltou a crescer, está crescendo o cabelo dele,
Mas nós não vamos saber disso, nós não vamos ver o ato, quando ele vai derrubar vai derrubar as pilastras do templo, onde estão todos reunidos, e vai morrer todo mundo. Inclusive, eu acredito que até a Dalila está naquele meio ali, está naquele meio rindo, debochando do Sansão. Mas nós não vamos ver isso, nós vamos ver, né? Nós vamos ver pelos olhos de outro que estava lá, conseguiu se salvar, que vai contar para Manoa. Nós vamos ter o coro final, que reflete a morte de Sansão, que Sansão que ele não é derrotado, né? Mas ele cumprimenta a missão divina e símbolo da vitória espiritual. Reflete que a morte de Sansão não é derrota, mas cumprimento da missão divina e símbolo da vitória espiritual. Quer dizer, Deus não o abandona. Deus não o abandona, aparentemente, diante de todos, né? Igual naquela história que nós temos do Jó, que parece que Deus abandonou, né? Deus o abandonou para riso, deboche dos filisteus, mas Deus não abandona os seus nunca. Principalmente se você se arrepende das bobagens que você vai fazer na sua vida, né? Deus tá lá sempre te vendo, né? Sempre vendo até que ponto você está realmente arrependido. Essa é uma ideia. Eu tirei aqui um pedaço de um texto aqui, desse guia literário da Bíblia, esse guia literário da Bíblia, que tem aqui aqui uma visão literária, né? A visão literária da Bíblia, e eu peguei aqui uma parte que é dos autores aqui, Robert Alter e Frank Kermode, os organizadores desse guia literário, que eles falam aqui do livro de Juízes, né? Fala aqui do livro de Juízes e fala aqui de Sansão. Olha só isso aqui que legal. Na história de Sansão, muitos interesses temáticos do livro se fundem. A soberania de Yahvé é realmente desfeita aqui. Igualmente exposta é a fragilidade do conhecimento, tão suscetível aos caprichos e preconceitos da percepção e aos matizes de linguagem. A mulher inominada de Manoé, satisfeita em reconhecer, isso aqui ele está fazendo um resumo aqui da parte do livro de Juízes, do 13:16, tá? A mulher inominada de Manoé, satisfeita em reconhecer a presença do mensageiro de Deus, e que nem sequer lhe pergunta o nome, 13:6, sabe muito mais, e lhe é dito muito mais do que seu marido, cujo interrogatório ansioso procura assegurar o futuro. Discursos-chave refletem o jogo e a força das palavras. Palavras enigmáticas, palavras lisonjeiras, palavras insinuantes, palavras de devoção invocadas pela fala do anjo visitante. 13:3-5, ver número 6:1-20. O juramento nazireu permeia a narrativa e por meio dele o autor manipula a personagem e o leitor, expondo e rompendo expectativas e normas. Sansão, impelido pelo espírito de Yahvé, luta com nossa expectativa do que deve ser dedicado por Deus, a Deus. O padrão de sua vida é de fato separado, nazir, separado, dedicado, mas não como poderíamos ter suposto. Isolado de todas as relações duradouras, ele morre, agente de Yahvé, cego e só entre uma multidão zombeteira. Lemos que Sansão começará a salvar Israel das mãos dos filisteus, 13:5. O uso de Iael da raiz Alau joga apropriadamente com o outro sentido da raiz polui, profana. Procuramos um juiz, um Otniel ou Gideão, conduzindo uma guerra heróica de independência, e encontramos em vez disso uma figura singular, destruindo quando derruba sobre os filisteus o templo de Dagon, um deus e uma convenção teológica. O nosso Deus entregou em nossas mãos Sansão, o nosso inimigo, reiteram eles em 16:23-24. Mas o leitor sabe, e um leitor do exílio poderia ponderar, que não é o Deus dos captores, mas o do cativo que o entregou em cativeiro, em que em sua morte o cativo revela a impotência de Dagon e o poder de Yahvé. Se o Israel da história reconhece essa manifestação de Yahvé, não nos é dito. O silêncio é agorento. Pelo contrário, a única pessoa a invocar Yahvé aqui ou em qualquer outra parte da história é Sansão. Ausente da exposição em 13:1 está o esperado clamor do povo por ajuda. Sujeição, além disso, não é mais opressão, mas um modus vivendi, que quietamente zomba do conto de Josué sobre a posse da terra. E sobre o fim do conto?
Os familiares que vão enterrá-lo, 16:31, olham para as ruínas do templo e refletem sobre o autor da derrota de Dagon. É então a instituição do juizado um fracasso? Teria sido rompida a espiral de declínio apenas para tornar-se uma queda vertical? Onde em tudo isso, para o Israel da história, jazem os primórdios da libertação de Israel? Aí ele vai continuar, né? Porque o livro de Juízes continua, 17, 18, ele vai aqui fazer um... É interessante nesse livro aqui, é interessante se você tem interesse em ler a Bíblia, mas assim, você, como é que eu vou ler a Bíblia? A Bíblia é um livro muito difícil, tal. Esse guia literário da Bíblia é uma boa base, um bom começo para você, que você tem simplesmente todos os livros da Bíblia analisados de forma literal, tá? Literal. Ele não é um livro canônico, não é um livro bíblico, mas ele é um livro literal que ajuda bastante. Por exemplo, se você tiver interesse de ler, por exemplo, ler sobre Jonas, tá vendo aqui, ó? Tá vendo? Ler sobre Jonas ou outros autores de outras histórias bíblicas, você vai ter aqui livro por livro, todos os livros bíblicos aqui. Nós então temos isso, nós temos fortemente isso, né? Significados históricos e ocultos. Autobiografia de Milton. Assim como Sansão, Milton estava cego, sentia-se derrotado após a queda da República Puritana e via sua vida como sacrifício pela causa da liberdade. Alusão política. Sansão representa o povo republicano derrotado pela restauração de Carlos II. Os filisteus refletem os monarquistas e anglicanos. Religião e sacrifício. O ato final de Sansão é tanto vingança quanto obediência aos desígnios divinos. Um martírio que purifica seus pecados. Questão do livre-arbítrio. Milton sugere que a verdadeira liberdade não é política, mas espiritual. A submissão à vontade de Deus, mesmo no sofrimento. Quer dizer, você, mesmo se você estiver no inferno, se você foi mandado para o inferno, você tem que estar agradecendo a Deus. Você tem que estar agradecendo a Deus por todas as situações da sua vida. Por pior que esteja a sua vida no momento, por pior que sua vida esteja no momento, você tem que agradecer a Deus. Se Deus te mandou para o inferno, você agradece a Deus. Isso é extraordinário. Entendeu? Milton vai colocar exatamente essa ideia. A Sansão estava no pior que você possa imaginar. Escravo, perdeu o poder dele. O poder que Deus deu a ele. Ele traiu a Deus, ele virou as costas para Deus, casou com uma mulher filisteia, Dalila, mas Deus não o abandonou. Deus estava pedindo, Deus só queria que ele se arrependesse. E ele se arrepende. Quando ele se arrepende, Deus manda para ele de novo o poder. E dá o insight, né? Do ato final da existência dele. É um negócio magnífico, um negócio extraordinário, essa história de Sansão. Não é brincadeira. Não é brincadeira. As pessoas tendem a olhar Sansão meio como um super-herói, né? Um super-herói bíblico. Uma figura meio Hércules, né? Uma figura assim, como se fosse um mitológico, como se fosse o Hércules mitológico. Mas essa história de Sansão, ela tem muito da história de Jó também. Jó foi tirado tudo, né? Mas depois foi reposto. Mas aqui tem algumas nuances na história que me fazem lembrar de Jó. E o final, né? Quando você perdeu tudo, aparentemente você perdeu tudo, Deus vai lá e assim, agora é o ato final dessa opereta, dessa brincadeira, entendeu? Dessa brincadeira, é um negócio extraordinário. Esse John Milton é extraordinário, né? Extraordinário. Importância literária. Introduz o modelo da tragédia grega na literatura inglesa de forma rigorosa, como eu falei. Ele vai pegar o Prometeu Acorrentado e a própria tragédia grega, né? É considerado o Canto do Cisne de Milton mais sombrio e austero que Paraíso Perdido, mas igualmente profundo. Inspirou autores posteriores como Shelley, Prometheus Unbold e Arnold Merope. Na literatura mundial, marca a fusão entre Bíblia, classicismo grego e experiência pessoal de um poeta, tornando-se uma obra única, né, de tragédia religiosa e política. Essa mistura que nós vamos ter, né, da tragédia grega e da Bíblia. Você vai ter os dois, você vai ter essa fusão
entre a tragédia grega e o texto bíblico. É um negócio realmente assustador. Deixa eu só pegar aqui dois momentos, né? Um é do Will Durant, né? E do Ariel Durant, do Will Durant e Ariel Durant, esse texto da história da civilização, que o Will Durant vai falar sobre Sansão agonista. Ele vai falar bastante sobre, obviamente, sobre Prometeu acorrentado, e ele vai falar sobre o Sansão agonista aqui nesse Milton, na parte Milton de história da civilização. Olha só que maravilha isso aqui, ó. O ardor miltoniano agitou-se pela última vez em Sansão agonista. Havia desafiado Homero, Virgílio e Dante com seu poema. Agora desafiava Ésquilo e Sófocles com um drama que aceitava todas as limitações da tragédia grega. No prefácio, pede ao leitor notar que o drama obedece a unidades clássicas e evita o erro do poeta em entremear matéria cômica com a tristeza e a gravidade da tragédia, ou em apresentar pessoas triviais e vulgares. Aí Milton despreza os elisabetanos e apega-se aos gregos. Não fica aquém de seus modelos atenienses. Sansão privado da força, por lhe ter Dalila cortado os cabelos e lhe terem os filisteus que o capturaram arrancado os olhos. Não é mero arremedo de Édipo cego em Colona. É o próprio Milton vivendo num mundo hostil e invisível. Aqui ele vai aqui, né? Uma parte do texto aqui, ó. Cego entre inimigos. Ó, pior que grilhões, cárcere, miséria ou decrepitude. A luz, essa primeira obra de Deus, acha-se extinta para mim, e todos os vários objetos de prazer que, em parte, poderiam ter me suavizado o sofrimento, me são abolidos. Ó, trevas, 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 em meio ao fulgor do meio-dia, trevas eternas, eclipse total, sem qualquer esperança de ver surgir a luz do dia. Tá ferro. Na verdade, pode-se interpretar todo o drama como alegorias extraordinariamente consistentes. Milton é Sansão agonizando na adversidade. Os judeus derrotados são os puritanos, povo eleito esmagado pela restauração. Os vitoriosos filisteus, os realistas pagãos triunfantes. E o colapso do templo deles é quase profecia da gloriosa revolução que destronaria os Stuarts idólatras em 1688. Dalila é a traiçoeira Mary Powell, a esposa dele, né? E o ex-esposa dele, e o coro repete os argumentos de Milton a favor do divórcio. Milton quase se purifica de suas manifestações furiosas, exteriorizando por meio de Sansão aceitar o fim que se aproxima. Disputada minha competição gloriosa e a corrida de vergonha, logo estarei entre aqueles que repousam. Em julho de 1674, Milton começou a sentir-se definhar. Por motivos que não nos são conhecidos, deixou de escrever o testamento. Ao invés, fez seu irmão Christopher um testamento não culpativo, oral, que Christopher relatou como se segue. Irmão, o quinhão que me coube, procedente do Sr. Powell, pai de minha primeira mulher, deixo as desapiedadas filhas que tive com ela, dele, porém não recebi parcela alguma. E minha vontade e intenção é que elas não tenham nenhum outro benefício de meus bens, senão o referido quinhão, e o que além disso já fiz por elas, visto terem sido desobedientes para comigo. E todo o restante dos meus bens coloco à disposição de Elizabeth, minha querida esposa. Esse testamento oral foi repetido em várias ocasiões à esposa e aos demais. Milton apegou-se resolutamente à vida, mas cada dia que passava ia-lhe aumentando as dores da gota, paralisando-lhe as mãos e pés. Em 8 de novembro de 1674, a febre devorou-o. Nessa noite morreu. Viveu 65 anos e 11 meses. Foi sepultado no cemitério da igreja da paróquia St. Giles, Cripplegate, ao lado da sepultura do pai. Somente em 1677, os testamentos orais foram reconhecidos na Inglaterra, mas estavam sujeitos a minucioso exame dos tribunais. As filhas contestaram de Milton, o juiz rejeitou e deu 2/3 partes dos bens à esposa e uma, totalizando 300 libras, às filhas. O quinhão devido do Sr. Powell jamais foi pago.
Agora deixa eu pegar aqui um outro material do Otto Maria Carpo, nesse História da Literatura Ocidental. Isso aqui, ó, do Otto Maria Carpo, que ele fala do Sansão agonista aqui. Que ele vai falar aqui. Ai, meu Deus do céu. Olha só, esses conflitos e ambiguidades não constituem caso isolado no século XVII. Podiam bem gerar uma poesia barroca e uma das primeiras obras de Milton, o hino On the Morning of Christi Nativity, é uma peça magistral da Metaphysical Poetry, no estilo de John Donne, que inclusive eu tenho aqui no canal a poesia de John Donne, tá? Dá uma procurada. Ou pelo menos de Herbert. Mas Milton renuncia logo aos jogos do wit, empobrecendo voluntariamente os seus meios de expressão, adotando o verso branco do teatro elisabetano. Chegou a escrever a epopeia inteira nesse verso dramático, e o fato é de alta importância, conforme essa conquista métrica extraordinária e conforme o poder de caracterização dos personagens no Paradise Lost se deve julgar a força dramática de Milton. Não conforme suas peças dramáticas, a máscara lírica, Comus, e a tragédia rigorosamente classicista, Sansão agonista. Milton é, no fundo, poeta dramático afastado do teatro vivo pelas convicções puritanas e pelo ambiente burguês. Como representante da reação classicista na época barroca, Milton, antigo metaphysical, aproxima-se mais do teatro do que os metaphysical poets. Pelo puritanismo, o classicista Milton consegue restabelecer o equilíbrio moral que o teatro elisabetano jacobeu de Johnson a Ford estava perdendo e perdeu, e que a metaphysical poetry nunca possuirá. E Milton reencontra-se após a separação de meio século, poesia lírica e poesia dramática. Desaparecera a ambiguidade barroca. Eis a fonte da imensa força moral de Milton nos seus escritos em prosa, né? Os mais poderosos panfletos e sermões políticos da literatura inglesa contra o regimento episcopal na igreja, contra a monarquia, em favor da honest liberty of free speech, em favor da liberdade do pensamento e da imprensa, até contra os próprios puritanos. A esses panfletos compara-se sua poesia de Milton, o soneto On the Late Massacre in Piedmont, grito revoltado contra a chacina dos protestantes plemonteses pelo fanático duque católico. Eu tenho até aqui, né? Eu vou até aqui mostrar para vocês aqui, ó, que tem aqui nesse The English Poems, que eu separei aqui, ó, justamente esse texto, On the Late Massacre in Piedmont, aqui, ó. Esse texto aqui, ó, tá vendo? Que tá marcado aqui, tá vendo? Esse texto aqui, que eu vou ler ele aqui agora, tá vendo? Esse texto aqui, que é exatamente isso aqui, ó. Vingue-se, ó Senhor, dos teus santos massacrados, cujos ossos espalhados nas montanhas alpinas frias, todos aqueles que mantiveram sua verdade tão pura desde a antiguidade, com todos os nossos pais adoravam troncos e pedras. Não te esqueças no teu livro registro os teus gemidos, que eram tuas ovelhas, e em teu antigo rebanho, morto pelo sangrento piemontês que rolou, mãe com bebê nas rochas. Seus gemidos, os vales redundaram nas colinas e eles para o céu. Seu sangue e cinzas martirizados semeiam sobre todos os campos italianos, onde ainda balança o tirano triplo. Que destes cresçam 100 vezes, que tenham aprendido o teu caminho, cedo pôde voar a desgraça babilônica. Esse texto aqui, ó. Esse texto aqui que tá marcado, tá vendo? Esse soneto do Milton aqui, ó. Aqui. On the Late Massacre in Piedmont. Aqui. Deixa eu pegar aqui mais aqui, ó. Então nós temos aqui, né? Continuando aqui o Milton, que ele vai pegar aqui. Deixa eu só pegar esse texto aqui, para a gente ter uma noção. Mas o grito não caracteriza bem essa peça eficientíssima, que é o soneto mais elaborado, mais trabalhado da língua. O puritanismo anti-artístico é a própria fonte da grande arte de Milton, das suas contradições e da sua grandeza. A segunda epopeia, Paradise Regainst, o Paraíso Reconquistado, que é de 1671, não é uma continuação mais fraca. Não é obra da velhice. Wordsworth e Coleridge, os grandes inimigos do System
do style solteno na poesia, sabiam bem porque preferiam esta obra ao Paraíso Perdido. Apenas o século XVIII classicista não gostara do Paraíso Reconquistado, em que sentiu com um instinto infalível a heresia estética. Aí, assim como na tragédia Sansão Agonista, escrita na mesma época, reapareceram os conceitos e antíteses metafísicas. A segunda epopeia é o poderoso desmentido da primeira, a reação do velho puritano contra o classicismo estético, assim como em Sansão Agonista, o herói é vencido e cego como o poeta, cego em Gaza, né, a cidade dos inimigos, recolhe todas as forças para derrubar o templo, para cuja construção ele mesmo contribuíra. E então, da verdadeira experiência deste grande evento, eles podem adquirir consolo e calma, e com a calma do espírito concluir. A poesia de Milton é síntese de classicismo aristocrático e puritanismo burguês. Pelos recursos usuais da expressão barroca, o conflito não pode ser resolvido porque não é um conflito estético, nem um conflito religioso, sim um conflito moral. Dele nasceu um estilo sui generis, que evidentemente não podia fugir às influências do ambiente, mas que é um barroco todo especial, inclusive exclusivamente miltoniano. Ele vai dizer, né, que esse texto ele é provavelmente dos únicos, né, dos únicos dessa expressão, desse modus operandi do Milton de colocar o texto, né, de colocar o texto, que é um negócio realmente impressionante, quer dizer, o Milton ele vai deixar para a humanidade o Sansão Agonista, o Paraíso Reconquistado, o Paraíso Perdido, e vai deixar aí materiais, né, a perder de vista, e mesmo sentindo, né, traído, né, traído por todos, ele vai fazer algo extraordinário, ele vai compor algo extraordinário que não vai deixar nada a dever a ninguém, né? É um negócio realmente impressionante, é algo que eu realmente li assim, babando, né? E babando, porque você tem um texto que é poderoso, um texto cristão e grego, né? Essa mistura que ele faz, né? Do cristão e grego, ele vai trazer isso para nós aqui de forma extraordinária. Então é isso, gente. É o Sansão Agonista. Nós vamos ter esse clamor. Eu até quero ler aqui. Eu não quero deixar passar essa parte, né, do texto que é da Lila, né? Que a Dalila ela tenta, de todas as formas, ela tenta o Sansão mais uma vez. Ela vai tentar o Sansão. Ela vai tentar ver se consegue. Ela vai ver se consegue né, pegar, né, passar a perna no Sansão mais uma vez, né? É uma tradução aqui do John Milton, Sansão Agonista, que é do Adriano Scandolara, né? Adriano Scandolara, que é escrito aqui, John Milton, 1608-1674, foi poeta e ensaísta inglês, conhecido pelo épico Paraíso Perdido e frequentemente considerado um dos maiores autores da língua inglesa ao lado de Shakespeare. Quer dizer, os dois ali pau a pau, né, na visão dele. Aqui nós temos aqui a tradução do texto desse tradutor brasileiro, né, aqui, ó, olha só, que nós vamos ter aqui, né, Scandolara, que ele vai fazer essa tradução. Mas quem vem, coisa qual de terra ao mar, feminino seu sexo, de vento em popa, ornada e gaia, pra cá a velejar como nau austera, de Tarso rumo às ilhas de Gadir ou Javã, com todo seu bravor e fina talha, vela alçada e ondeantes flâmulas, pelos ventos que folgam cortejada do âmbar gris, o perfume olente, seu arauto e donzelas vem atrás, talvez uma matrona filisteia, e ora perto se vê, ninguém mais que Dalila, tua esposa. Aí Sansão, minha esposa, traidora, afastai-a de mim. Aí tem o coro. Mas ela chega para e te olha fixo e faz que vai falar, mas qual flor bela de orvalho farta, inclina-se ela e chora, dissolvendo as palavras entre as lágrimas, que as franjas molham do seu véu de seda, porém mais uma vez se volta a ti. Aí nós vamos ter Dalila.
Dúbios os pés e trêmulas a confiança que me trazem, temendo o seu agravo. Sanção que bem mereço e sem desculpas devo admiti-lo, mas se expia o pranto, mesmo que do perverso evento, mais do que previ tenham surgido. Não folgo em minha penitência, embora seja incerto o perdão, porém o afeto conjugal meu temor supera, e dúvidas tímidas levam-me a querer de novo ver teu rosto e saber teu estado. Se há algo que sei fazer para servir-te de alívio no que sofres, dar-te um bálsamo ao espírito, está sobre o meu alcance, mesmo que tarde, a fim de compensar por meu delito brusco e tão funesto. Aí temos o Sansão. Fora, hiena, em tua arte costumeira e a arte de todos que, como és, são falsas. Romper com voto e fé, trair, lograr, depois arrependida, rogar súplicas e com falso remorso, conciliar-se, confessar, prometendo maravilhas, no fundo impenitente, mas ao cônjuge busca tentar medir-lhe a paciência, a virtude ou fraqueza, para abatê-lo. Depois, com mais cautela, instruído ardil, transgride ela outra vez e outra vez roga a miúde excelentes e os mais sábios burlados no princípio de aceitar o penitente e sempre perdoar, vêm-se enroscados com a serpente ao peito, né, peçonhenta, por dias miseráveis, se a destruição ligeira não cegá-los, qual comigo fizeste, exemplo às eras. Dalila. Mas ouve-me, Sansão, não que eu intente atenuar, diminuir a minha ofensa, porém, por outro lado, se a pesarmos por si só, sem somar os agravantes, ou contrabalanceada com os abonos, talvez o teu perdão eu possa achar com maior facilidade ou menos ódio. Você vê que ela está tentando de todas as formas, né? Ela tenta de todas as formas tapear o Sansão, né? Como eu antes, concede que foi fraco de minha parte, mas de nosso sexo, todo incidente inquisidor, curioso, aborrecível, de segredos, pois que igual enfermidade divulgá-los as faltas feminis comuns, não fora fraco que em vão mostraste aborrecido, de onde vem todo o teu amparo e força? Indicaste o caminho para os meus atos e revelai-o a inimigos. Que erro! E que erro fiar-se na mulher que é frágil antes de mim, cruel foste a ti mesmo. Que uma fraqueza então com a outra, converse aparentada a mesma estirpe, e a tua minha deu perdão, que os homens tanto não te censurem, se não cobras de mim mais forças do que em ti se via. E se amor que por ódio tu interpretas, e se o ciúme de amor que forte o coração humano, né, abala em mim por ti não menos forte, foi causa do que fiz, imaginei-te imutável e temi que fosse me deixar como aquela em Timnate, e busquei qualquer meio de ganhar-te e mais firme a ter-te a mim. Melhor modo não te vi do que te aborrecer para aprender teu segredo, apossar-me da chave do teu amparo e força. Você vê que ela não desiste, né? O negócio aqui, ela não desiste. Pois dirás, revelaste o porquê. Meus tentadores prometeram que nada designaram contra ti, só custódia, a salvo e cárcere. Isso bastou-me, pois bem soube livre atrair-te-iam lidas perigosas, enquanto ao lar, no leito da viuvez, choraria eu temente tua ausência, mas cá eu gozo de ti, dia e noite, do amor cativo e meu, não da filistia, para mim inteiro, e do estrangeiro intacto, sem que eu tema ao lar pares do amor meu. São boas tais raízes na lei do amor, por mais que para alguns irracionais, e amor causa de males muitos, mesmo que com boa intenção, mas é perdoado. Se não dos outros diferente, austero, como és forte e flexível como aço, sem força excedes todos os mortais, que assim não seja na tua ira compassiva. Aí o Sansão, com que ardileza ostenta a bruxa as próprias transgressões para minha repreender? Malícia, não remorso cá te traz. Pelo que vejo, dei o exemplo, dizes havia abrir censura acre, mas verás a mim trai primeiro, antes de ti, tal perdão que a sandice minha dou,
cede a teu feito mal, que quando o vires como justo, severo e inexorável, renunciarás à tua busca e mais, que é falsa, exprimirás tua força fraca. Dizes, e eu creio, fraca como o ouro filisteu. Se há desculpa em seres fraca, que assassino, incestuoso, parricida, traidor, blasfemo não o alegará. A vileza é fraqueza. Não há apelo nem com homem ou Deus tem simpatia, mas o amor te prendeu de fúria, o chamas para saciar-te a luxúria. Busca amor, o amor, como esperar o meu. Se rumas despertar em mim ódio inespiável, pois como devo, sei que me traíste, cobrir vergonha, com vergonha intentas. Em vão, que mais teu crime esquivo expõe? Aí tem a Dalila. Se julgas nulo o apelo da fraqueza, em homem ou mulher, e a tua punes, ouve o que me afligiu, que outras ciladas há, aliás, que cercos para eu consentir que a tanto resolutas punjariam, cedendo até sem culpa os mais constantes. Não foi o ouro, tal como tu me acusas, que cobicei, os magistrados, príncipes do meu país, tu sabes, visitaram-me, solicitando, ameaçando, ungindo, sob toda a jura do dever civil e da religião, como era justo, digno de glória e honras, enredar o inimigo comum que tantos males causa a nossa nação. E os sacerdotes não menos a pregar ao meu ouvido sempre, como era meritório aos deuses aprisionar aquele irreligioso que a Dagon desonrara. Como opor-me contra tão poderosos argumentos, mas relutei por meu amor a ti, por ti, combatendo em silêncio as tais razões com firme robustez. Por fim, aquela máxima tão corriqueira e célebre nas tuas bocas dos sábios, que dever cede ao bem público o respeito privado. Em grave autoridade, tomou posse de mim, prevalecendo como cri por dever e virtude e verdade. Aí o Sansão, eis-me onde tua argúcia réptil finda, eu o soube, em falsa religião hipócrita. Se o amor teu fingido odiosamente sincero fosse, ele ter-te-ia ensinado outras razões, gerado feitos outros, mas que as filhas da minha tribo, todas e da minha nação, eu te escolhi entre os inimigos meus, te amei, bem sabes, bem demais, desnudei os meus segredos, não frívolo, mas sim por ti vencido em cisma, nunca nada te neguei, mas julgas-me adversário agora, pois por que então me tiveste por marido, que fui e sou da tua pátria inimigo, desposada, deixar devias pátria e paz por mim? Não sou deles um súdito, sob sua proteção, mas minha apenas, e tu também. Se contras a minha vida, quis tua pátria que atentasse, fora, para a lei natural e das nações, injusta, não mais pátria, mas caterva, de ímpios, a conspirar para se manter por feitos mais que hostis, violando os fins pelos quais é tão caro o nome pátria. Do acato indigna, agiste foi por zelo, para louvar a teus deuses, incapazes de se absolver que são, e aos inimigos litigar, sem vileza, contraditos na própria divindade. Não são deuses, mas indignos de acato, loas, medo, borrado, teu verniz, pretextos falsos. Mas nua, na culpa, o qual pode ser sórdida? Aí a Dalila. Sempre a mulher, em discutir com homens, tem prejuízos, não importa a causa. Feminista, né? Feminista pra caramba essa Dalila. Por falta de palavras ou de alento, vê quando eu atentava aos teus clamores. Aí vem a Dalila de novo. Fui tola, muito brusca e me enganei no que achei que melhor sucederia. Que eu possa ser, Sansão, por ti perdoada e permitas que eu mostre as recompensas. Que a ti reservo pelo mal que fiz, mal pensado. Não sofras tanto só pelo que é incurável, nem insistas em te afligir em vão. Perdeste a vista, mas tem a vida outros consolos, onde aos sentidos não faltam seus prazeres, no lar para gozar da paz doméstica, isento dos cuidados e do acaso. Aqui a visão afora expõe os homens. Intervirei com os senhores, dúvida não há de que darão ouvidos, que eu te trazer possa deste ascoso cárcere ao meu lar, onde redobrado amor e cuidadosa diligência ofício, caro a mim, hei de te tratar até a velhice, tão grata e bem suprida, que o que te fiz perder não te fará falta.
Aí o Sansão: não, da condição minha não te ocupes. Não presta. Há muito tempo somos dois. Tampouco creias-me, maldito ingênuo, para outra vez pisar essa armadilha em que fui pego já. Bem sei teus fojos que preço tem, e aspeiros e abóises, poder sobre mim não tem mais teu cálice encantado. O trinar dos teus feitiços nulos, intruído no saber das víboras, cubro o ouvido das tuas bruxarias, se na flor do meu vício e força, quando os homens tinham-me amor, honra e temor, só tu me odiastes, me humilhastes, vendeste e me deixaste a mim, o esposo teu, como horas vai, usar-me cego em tudo uma criança, logrável para o teu desprezo e escárnio e abandono final? Que insultos guardas a minha vida uxória de perfeitos servo, a tua vontade, que traições levando aos teus senhores o que digo e faço, que censurem ou sorriam. Meu cárcere é-me o lar da liberdade, perto do teu que nunca pisarei. Aí vamos ter a Dalila de novo aqui, né? Deixas que eu chegue e toque a tua mão. Por teu bem, não. Feroz pode a lembrança despertar a ira que eu por junta te despedace. De longe te perdoo, que isso baste. Lamento tua dobrez e as obras pias que hão de ser-te a fama entre esposas fiéis, mulheres célebres, goza então da viuvez precoce. Paga no ouro da conjugal traição. Adeus. Ah, Dalila, vejo que és implacável, surdo às preces, mais que os ventos e o mar, mas mar e vento se conciliam, e com a praia ao mar, ainda tenaz, tua ira tempesteia, procela eterna que jamais se abranda. Por que me humilho então, e a paz buscando, nada colho, senão repulso e ódio? Rogas que eu vá com meu mau presságio, a marca a infâmia, a condenar-me no meu nome? De atentar aos cuidados dos teus desisto. Portanto, e menos desaprovo os meus. Tem fama duas bocas, se não faces, e num sopro contrário os feitos conta, com ambas as asas, negra uma, a outra alva, grandes nomes alçando em voo revolto. Pode o meu nome, em meio aos circuncisos em Dan, como em Judá e nas tribos próximas, ser difamado em séculos por vir, com maldições da falsidade e a mácula, mais anticonjugal, sendo imprecadas, mas onde mais desejo em minha pátria, em Ecrom, Gaza, Asdod e também em Gar, terei meu nome em meio aos mais famosos das mulheres, cantado em festas célebres, vivos e mortos nos anais que a pátria do seu algoz salvou ao preferi-la a fé de alianças nupciais, meu túmulo de incenso olente e flores peregrinas, com tal resume qual no monte Efraim tem Jael, que em seu leito abateu Cícera. Cravada a estaca à fronte, ardil e inóspito, tampouco considero atroz gozar das marcas públicas de agrado e honra, que serão conferidas porque a pátria julgam minha piedade demonstrei. Isso, quem quer que inveje ou recrimine, eu deixo ao seu quinhão como eu ao meu. E aí ela vai embora. É bem, isso aqui tem o cheiro, né? Tem a cara, tem o cheiro do casamento final, né? Do Milton. Tem o casamento final que a mulher abandonou ele. Ele inclusive escreveu várias alusões, né, ao divórcio. Inclusive ele procurou biblicamente, né? Ele vai procurar biblicamente essa questão do divórcio, vai puxar os textos lá do Pentateuco para justamente referendar o divórcio, para ter casado com uma mulher que era uma escrota, que o abandonou, que o traiu, etc. Milton, os filhos, como eu falei lá na questão do testamento, que ele vai largar todo mundo de mão, né? Vai largar todo mundo de mão. O testamento dele nos momentos finais dele. É um texto realmente extraordinário. Tem a ver com o século do Milton, tem a ver com o século, tem a ver com tudo que aconteceu, né? Depois da restauração. Então é um texto extraordinário. Eu recomendo, como eu falei, tem em português. Se você quiser comprar, tem o texto em português, beleza?
tem um texto em português, procure aí, Sansão Agonista, Sansão Agonizante, tem texto em português, vale muito a pena este material, que eu tirei, né, eu peguei tanto em inglês, quanto em português, tá aí, ó, John Milton, beleza? Que tem, você pode também buscar em PDF aí na internet, se você quiser ler em espanhol, tem aí, e também tem em inglês também, você também encontra também para baixar aí, se você quiser também o texto em inglês, você vai ter todo o material. Futuramente, eu quero trazer aqui para o canal, se eu conseguir, né, vou trazer aqui o Comus, né, eu tenho vontade de trazer esse Comus, seria mais um texto seria mais a máscara, né, mais um texto do nosso queridíssimo John Milton aqui para o canal Paulo Darwin 1970, beleza? Então é isso, nós passamos aqui um geral, o grande Milton, né, o grande John Milton, o grande texto, o Paraíso Perdido e o Paraíso Reconquistado tem aí no canal Paulo Darwin 1970, e eu também fiz um vídeo há um tempo atrás, mais de um ano atrás, eu fiz um texto falando que eu ia vir aqui com o texto Sansão Agonista, e nós hoje aqui nessa véspera de Natal, nessa data extraordinária, nessa data importantíssima, nós viemos aqui no canal Paulo Darwin trazendo este material que é sensacional, esse texto extraordinário do John Milton, desse English Poems of John Milton. Tem aqui uma coletânea sensacional, esse texto aqui antiquérrimo, né? Texto aqui antigo pra caramba, do nosso queridíssimo John Milton. Tranquilo? Curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe, comente. Feliz Natal, que Deus abençoe a você e sua família nessa data. Dê prosperidade aí pro ano de 2026 também. Se você não vê mais, se eu não tiver mais vídeos aqui, eu acho que eu irei ter um vídeo do dia 31. Eu ainda vou me despedir do ano de 2025 agora no dia 31, beleza? Mas se você não me vê, mais nesse ano, a gente fica por aqui, beleza? E ano que vem a gente volta aqui com outros materiais. Mas não esquece que dia 31 tem outro texto, ainda não sei qual vai ser esse texto, que eu vou fechar o dia 31, o ano de 2025. A gente volta aqui ano que vem com material aí para dar com pau. Literatura é o que não falta. Que Deus nos abençoe. Que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos dê, né, prosperidade naquilo que for da vontade dele, daquilo que for da vontade dele, for da vontade de Deus, que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos abençoe e que dê aí para você uma ceia, né, nessa véspera de Natal, dê prosperidade. Se você tiver um pouco de comida também, ou na sua ceia não tiver o prato vazio, agradeça a Deus também de qualquer forma, porque isso sempre é da vontade de Deus, beleza? John Milton, Sansão Agonista, foi este texto que eu trouxe aqui deste English Poems of John Milton. Tranquilo? Curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe, comente. A gente volta semana que vem, dia 31. Dia 31 de dezembro, a gente volta aqui com mais um material aqui. Se você estiver aqui no canal, eu te agradeço desde sempre, beleza? Até semana que vem, até o final do ano, até o dia 31. Valeu, gente. Obrigadão. Tchau, tchau.